Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que através da tua palavra nos conduz à restauração de nossas raízes bíblico-judaicas, na fé do nosso Salvador, Yeshua Mashiach. Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, por mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinos. Bem, vamos orar e iniciar então a aula de hoje. Pai, muito obrigado pela chance que o Senhor tem nos dado de já termos ultrapassado mais da metade do livro e caminharmos para o restante do teu aprendizado. Continua derramando em nós o teu Espírito Santo, conhecimento, luz, para que possamos entender as tuas escrituras tais como elas são verdadeiramente e assim vermos a nossa vida ser aperfeiçoada pela fé no teu Filho Yeshua. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Bem, se hoje é a escola de restauração, né? Tem vinheta? Solta a vinheta, pastor. Nós estamos então na 14ª parte do estudo da carta aos Romanos. Hoje nós vamos estar vendo o trecho, né, do versículo 19 do capítulo 8 até o 39. E o tema de hoje é aperfeiçoando conceitos. Mais uma vez, meu nome é Jimson Maciel, eu sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu. Acompanhe o nosso conteúdo no youtube.com/Igreja Eliahu. Sem mais delongas, vamos então aos nossos slides. Do verso 18 a 22 vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na espera de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, vou até ler a última frase que eu acho que ficou mal lido, né? Geme e está juntamente com dores de parto até agora. Após elucidar que os filhos de Deus, por serem espirituais, devem estar sujeitos à lei e assim serem inimigos do mundo, da corrupção da carne e da inclinação ao mal, Paulo vislumbra a tão aguardada eternidade. E suas palavras desafiam o conceito errôneo da teologia normativa cristã, onde Yeshua voltará e levará os seus servos para, literalmente, morar no céu para todo sempre. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque na aula 33 e também na aula 37 de Apocalipse, né, eu vou abordar esses conceitos com muito mais ênfase. Só que é muito claro aqui a linguagem de Paulo, onde ele diz que o mundo, né, a criação, isso que é a criatura aqui do texto, está sofrendo, aguardando também a sua liberdade. E quando que a liberdade do mundo virá? Quando a glória dos filhos de Deus se manifestar, ou seja, a vida eterna acontecer. E não faz sentido, né, o mundo desejar a sua libertação, a criação ansiar pela sua liberdade, sendo que vai ser destruído, sendo que isso tudo vai ficar por aí e vai todo mundo morar nas nuvens, nas mansões gloriosas lá no céu, né, com as carruagens e cavalos de fogo, aquela coisa toda. Irmãos, existe um conceito um pouco errado na teologia normativa cristã, que afirma, e o crente ele vai desenvolver na sua fé em cima disso, de que isso tudo vai ficar por aí, Deus vai destruir com tudo isso, e aí todos nós vamos morar no céu com Deus. Nós vamos sim morar com Deus na eternidade, né?
vamos contemplar o Senhor Yeshua olhos nos olhos. Mas a criação vai ser restaurada, novos céus e terra, tá bom? E esse conceito de morar lá nas nuvens, isso não faz muito sentido, porque olha como é que seria, né? Segundo o próprio conceito da igreja, Jesus volta, arrebata e volta de novo para o céu. Aí depois de 3 anos e meio, ele volta a segunda vez, e aí vive aqui 1000 anos, depois destrói tudo e todo mundo vai morar na glória no céu com Deus. Olha que confuso, né? Mas a Bíblia mesmo não apresenta isso. São deduções erradas, né? E que Paulo aqui, de uma forma tão... nem era o objetivo dele, mas é interessante como é que isso combate esses conceitos que são apresentados e que não são bem formados, às vezes, né, na cabeça do cristão. Paulo está dizendo que o mundo, que a criação está desejando ser liberta daquilo que a sujeitou. E o que sujeitou a criação à corrupção? O pecado do homem. O pecado entrou através de Adão e não corrompeu apenas os seres humanos, corrompeu a existência, corrompeu todo o universo. E aí aqueles, né, humanistas que falam que, né, o universo é grande demais para o homem querer ser o centro das atenções e o planeta Terra também. Só que a palavra de Deus é muito clara em dizer que todo o cosmos existente foi criado para a Terra, para iluminar a Terra, onde nós, seres humanos, imagem e semelhança de Deus, fomos colocados para viver. E essa é a verdade, ainda que alguns achem que é difícil de engolir, né? Mas é o que está escrito, tá bom? E é uma informação concreta que você tem sobre como foram criadas todas as coisas e quais são os objetivos dessa criação. Portanto, veja que o mundo que será, né, restaurado anseia por essa restauração, porque ele não aguenta mais, né, está totalmente desordenado por causa do pecado. Então, todas as catástrofes naturais que acontecem, tudo de errado no funcionamento do planeta, né, e do universo é por causa do pecado, e essa criação anseia ser liberta. E essa libertação virá quando? Quando os filhos de Deus forem glorificados. Porque o mundo foi criado para os filhos de Deus. Deus não precisa de mundo para habitar. Deus não precisa de mundo para morar, para existir. Tá bom? Deus, ele está acima e aquém de toda a existência espiritual e material, né? Deus, nele compreende tudo que existe. Deus está muito acima da nossa limitação mental e analítica. Mas nós, seres humanos, precisamos de um lugar para habitar. E que lugar é esse? Esse planeta, o planeta Terra, que será restaurado, transformado para a glória de Deus e para a nossa glória também. Em que sentido nossa glória, né? Para a nossa habitação eterna, tá bom? E veja que ainda que Paulo não tivesse essa intenção, esse texto aqui joga por terra então esse pensamento de que tudo vai ficar por aqui, vamos morar num outro céu lá, na glória, né? Dessa forma meio metafísica que as pessoas pensam. Inclusive a ressurreição para muita gente é uma coisa metafísica, né? Não, eu vou ressuscitar, é um corpo de glória. Aí, como Paulo em 1 Coríntios fala corpo espiritual, as pessoas pensam que é literalmente um corpo metafísico. E corpo espiritual não tem nada a ver com ser uma fumaça, né? Tem a ver com a natureza, né, com qual esse corpo agora ele é comandado, a essência, né, com qual ele é governado, com qual ele vive. E isso é importante ressaltar para a gente ir consertando aqui algumas arestas, né, de algumas coisas mal compreendidas. Ressurreição é necessário, corpo, matéria, é uma matéria sem pecado, mas é uma matéria. Corpo de glória quer dizer literalmente isso. Tá bom? Um corpo que é revestido de santidade plena, sem nenhum contato com a Yetzer Hará, a inclinação ao mal. Esse conceito de morar no céu se baseia em algumas interpretações descontextualizadas de textos do Novo Testamento, tais como... Então vamos ver o que eu considero os 2 principais textos usados para as pessoas afirmarem que vão morar no céu. João 8,36, que vai dizer o seguinte... Respondeu Yeshua, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí as pessoas pensam, tá vendo? Ele está falando que o reino dele não é daqui, o reino dele é lá no céu, nas nuvens, onde eu vou ficar com ele também. Só que Yeshua respondia ao questionamento de Pilatos, de que sua autoridade não vinha do sistema corrompido deste mundo, mas do reino de Deus. Jesus ele
faz uma pergunta para Pilatos, tipo assim, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito para você? O que você acha que eu sou? E Pilatos ele responde, sei as tradições de vocês, sou do povo de vocês, eu sei que os líderes de vocês entregou, e ele questiona Yeshua sobre isso. E Yeshua, quando ele diz que o reino dele não é daqui, não é que ele, o mundo não é um lugar onde ele vai reinar. Ele está dizendo que o sistema corrompido do mundo não pertence a ele, porque ele obedece a Deus, ao reino de Deus. E é por isso que os judeus, assim, a liderança judaica da época, que não entendia que Yeshua era o Filho de Deus, o entregou nas mãos de Pilato. Esse é o contexto. Nada tem a ver com, meu reino não é daqui, porque a minha casa é lá num céu distante, que todo mundo vai para lá comigo, isso tudo aqui vai explodir. Não é isso, tá bom? Esse é o contexto, tem que entender o diálogo. É só você ler todo o capítulo aí que você vai conseguir compreender melhor. Agora, eu acho que esse João 8 está errado. Eu acho que é João 18, não João 8, tá? Depois vocês confiram aí, mas é João 18, 36. Olha só o que diz o Salmo 47, verso 7. Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Então veja que o salmista diz que Deus ele é rei sobre toda a terra. E aí, se Yeshua diz que o reino dele não é desse mundo, será que o salmista então teve uma inspiração errada? Não foi o Espírito Santo que levou ele a escrever isso? Porque se Deus é o rei de toda a terra, mas Yeshua diz que o reino dele não é daqui, há uma aparente contradição, né? Não, mas não há. Na aula de Apocalipse eu usei justamente esses textos para poder explicar isso. Quando Yeshua diz o meu reino não é daqui, desse mundo, ele está dizendo do sistema corrompido do mundo, da justiça humana, meramente humana. Ele é do reino de Deus. Por isso que ele diz lá no livro de Lucas, né, quando ele é questionado, onde está o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus não vem com visível aparência, mas já está dentro de vocês. Né? Ou seja, todo aquele que vive segundo a palavra de Deus pela fé no Filho de Deus, então esse já está vivendo o reino. Tá bom? E é isso que Yeshua quis dizer a Pilatos. Eu só fui entregue a você porque o meu povo não está vivendo segundo o reino de Deus, está vivendo o reino desse mundo. E eu não sou rei do sistema de vocês humanos. Eu sou rei do sistema do meu Pai, de Deus. Essa é que é a resposta de Yeshua e esse que é o contexto correto. O segundo texto que também é usado é esse daqui, João 14, verso 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí, a pessoa fala assim, tá vendo? É claro, ele vai preparar uma casa e tal. Mas será que é isso que Yeshua está querendo dizer? Que vai preparar casa nas nuvens para a gente? E Yeshua diz que levará as pessoas para si mesmo, não para o céu literal. E o lugar que ele estaria é na eternidade com o Pai, ao ser ressuscitado. Você tem que lembrar que Yeshua se despiu da sua glória, então ele não era mais eterno quando ele veio nessa terra, né? E tinha natureza, embora ele não pecou, ele tinha uma natureza caída. E quando ele ressuscita, a eternidade dele é restaurada. Então ele estaria novamente na eternidade com o Pai. E é para essa eternidade que ele vai nos levar. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que eu considero ser o versículo central de fé da igreja Eliahu, que é João 17, versículo 3. Olha só. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, né, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então tá vendo? A vida eterna é saber quem é Deus e saber que Deus se manifesta através de um filho, né? E esse filho é Yeshua. Então onde que Yeshua estaria após a sua morte e ressurreição? Na eternidade, novamente. Ele não se conta mais dias. Yeshua não faz aniversário, ao contrário do que todo mundo celebra no final do ano, né? Ele é eterno. O tempo é insignificante para Yeshua, a partir de agora, nesse sentido de que não pesa sobre ele mais. Então, ele é eterno, ele está ressurreto, ele vai viver para todo sempre, e é nessa ressurreição que ele vai levar todo mundo para habitar com ele, tá bom?
Então a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Não é literalmente tem vários quartos no céu, não é isso, amado. A casa de Deus aqui é um simbolismo aqui da presença de Deus, a presença eterna de Deus, ok? E na presença eterna de Deus há muitos lugares. E quando que Yeshua iria preparar lugar? As pessoas pensam o quê? Olha só, ele vai para o céu para preparar lugar. Amados, não é isso, que vai montar casebres lá nas nuvens, né, com quartos de luxo, carro de glória na sua garagem, aquela coisa toda. Primeiro, o preparar lugar é na cruz em primeiro lugar. Ele foi para a cruz preparar lugar. Isso é parte da preparação, porque sem a morte dele não haveria ressurreição. Sem ele ressuscitar, não haveria ressurreição. Ele teria que voltar ao céu, ser recebido como Rei da Glória, né? E aí ele retornará para o quê? Para punir o mal, para restaurar a existência. E é isso que significa. Você tem que ler Apocalipse, que você vai ver que é a Jerusalém de ouro, a nova Jerusalém que descerá dos céus para a terra. Essa é a morada também, né, da casa do Pai, que tem lugar para todo mundo. Então você não pode ler um texto deduzindo uma coisa ignorando o restante das Escrituras, tá bom? Então, todos nós iremos morar com Yeshua na glória, mas a glória é aqui no planeta Terra, não do jeito que ele é hoje, mas ele vai ser completamente restaurado, transformado, mas é aqui, tá bom? Então, esse conceito ele precisa ser aperfeiçoado também. Do verso 23 ao verso 25. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? E, se esperamos o que não vemos, com paciência ou com perseverança o esperamos. Portanto, Paulo é enfático em dizer que assim como o planeta aguarda sua própria redenção, que se dará na glorificação dos servos de Deus, quanto mais os próprios servos, feitos filhos pela fé em Yeshua. Está vendo que o foco de Paulo aqui, novamente, é reforçar a fé na ressurreição, fé na salvação. E ele coloca que o mundo, o planeta, aguarda a sua liberdade, aguarda uma redenção que também foi prometida a ele. Quem prometeu a redenção ao mundo? O próprio Deus. Você tem que lembrar, gente, que o planeta é um organismo vivo e que ele responde a Deus, né? Ele conversa com Deus, ele ora a Deus, entenda dessa maneira. Só que Deus prometeu para a terra que ela seria restaurada, tá bom? Aí você fala assim, pastor, você não cometeu uma blasfêmia aí, não? Não, porque lá na Torá, por exemplo, Moisés toma céus e terra como testemunha a respeito da canção que ele daria aos filhos de Israel. Então veja que o planeta, toda a existência, é um grande organismo vivo que responde ao seu Criador, que responde a Adonai. E Paulo está dizendo que esse planeta, que essa existência responde a Deus, né, ansiando, tem esperança do dia que virá a redenção, porque ele também teve uma promessa de redenção. E se um planeta, né, tem esperança de ser redimido, aí Paulo diz assim, quanto mais nós que somos imagem e semelhança de Deus, fomos salvos pelo sangue do Messias. É isso que Paulo está dizendo, e isso é maravilhoso, né? E você não vê com seus olhos, a gente não sente na nossa carne, mas a gente tem que crer nisso. A fé realmente é uma loucura, realmente é algo que as pessoas que não têm fé em Deus, elas desistem rápido por isso, porque elas precisam de resultado imediato, elas precisam de ver, de experimentar. Mas o servo de Deus, ainda que experimente os poderes do reino vindouro, ele crê na existência de Yeshua sem ter visto com ele com os próprios olhos, ele acredita em Deus ainda que Deus seja Espírito, e ele aguarda ainda mais a ressurreição, porque ele tem certeza, ele sabe que Yeshua ressuscitou. Ele não apenas acredita, ele sabe. O verdadeiro Filho de Deus, servo de Deus, ele tem que saber que a Bíblia é a verdade, tá bom? Romanos 8, de 26 a 27, vai te seguir dizendo: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda
as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse texto ele é muito usado para dizer que quando você pede alguma coisa para Deus, né, você pede com as palavras erradas e aí o Espírito Santo traduz para Deus o que você realmente está querendo pedir. É lógico que essa aplicação, eu penso que é totalmente válida e verdadeira. Mas o contexto original disso aqui tem a ver com o que Paulo está tratando no capítulo 8, né? Então, as intercessões do Espírito são sobre a manutenção da fé na salvação. Sabe como é que eu vejo isso aqui de uma forma muito clara? Que as pessoas fazem clamores a Deus, oram a Deus fazendo petições, mas elas não sabem o que pedir. Ou seja, o que realmente elas deveriam pedir a Deus mais do que qualquer outra coisa. E Paulo está focando no que, gente? Fé na salvação, esperança na ressurreição. Então, quando ele diz essas palavras do Espírito Santo, ele diz o quê? Que as fraquezas que a gente tem, aí lembra do capítulo 7, onde às vezes a gente não obedece à lei do nosso entendimento, fazendo a vontade de Deus, né, que é a lei de Deus. O Espírito Santo então intercede curando as nossas fraquezas, curando as nossas rebeldias, curando a nossa teimosia, porque a gente às vezes não sabe pedir a Deus o quê? Para Deus nos manter firmes na obediência e nos manter firmes na esperança da salvação. A gente às vezes pede muita coisa para Deus, mas a gente não pede muito isso. E eu estou falando por mim mesmo. Eu reconheço o quanto que às vezes eu não oro tanto quanto deveria por esse aspecto e que eu aprendi também montando essa aula. Você tem que orar, querido, você tem que clamar a Deus diariamente para que Deus te fortaleça, para que você consiga se manter de pé até a volta de Yeshua, para que você consiga esperar até a volta do Senhor, para que os problemas dessa vida, para que as desavenças com pessoas não arranquem de você a tua salvação, não arranquem de você a esperança de que tudo isso é passageiro e que o melhor ainda está por vir. E o melhor não é uma grande bênção financeira ou material que você está por receber. Você pode até receber e com certeza Deus dará no tempo certo, se assim for o plano dele. Mas a grande vitória, o melhor ainda está por vir, é a vida eterna. Esse é o foco de Paulo no capítulo. Então é maravilhoso entender que quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é porque muitas vezes o Espírito de Deus vê que a nossa salvação às vezes está se perdendo, está diluindo entre as nossas mãos por causa das nossas fraquezas, por a gente às vezes se entregar, seja a dificuldades, seja a depressões, seja tudo aquilo que oprime a nossa vida, né, e que cria em nós dificuldade, quanto também às vezes a um pecado que estamos agarrados, coisas que nos afastam de Deus, coisas que às vezes tiram de nós o foco de qual é a nossa real alegria, e a nossa alegria é a convicção que temos de que ressurreição acontecerá. A gente pode morrer numa cruz invertida de cabeça para baixo como Pedro, ser comido por leões como muitos cristãos, a gente pode morrer apedrejado como Estevão, a gente pode morrer empalado, assassinado, doente, Covid-19, só que a gente não desfalece a nossa fé, porque a nossa esperança está na vida eterna. Então é isso que o Espírito Santo, né, primeiramente, no contexto certinho ali, né, ele intercede com gemido inexprimível, né, pedindo sempre a Deus, porque essa é a vontade de Deus, entendeu? O Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente não se perca, e Yeshua disse isso, né? O Pai não quer que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Então, só que a gente não sai do mundo. Você aceita Yeshua, você não vive numa bolha, você continua tendo contato, e quanto mais a volta de Yeshua se aproxima, mais são as artimanhas de Satanás e dos seus demônios para poder tirar de você o que realmente é importante, que é a salvação. Então eu sou o primeiro a orar pelas bênçãos das pessoas, eu clamo a Deus para que problemas sejam resolvidos, para que doenças sejam curadas, na verdade, para que relacionamentos possam ser estabelecidos e restaurados, mas acima de tudo nós temos que orar por salvação, e a gente ora muito pouco por isso, né? E é por isso que o Espírito Santo intercede, que às vezes a gente está clamando coisas secundárias e não Mateus 6,33, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para as demais coisas serem acrescentadas. Então, passemos com essa consciência a orar diariamente, todo dia pela manhã e todo dia antes de dormir,
peça a Deus força para você não desviar da palavra, não desviar da justiça de Deus e assim botar em risco a sua salvação. Você não vai viver com medo de ser condenado, mas você vai viver, né, como uma pessoa sábia e inteligente, tá bom? De que está num mundo que jaz no maligno, e esse mundo que você tem contato diariamente, que você vê, que você toca, que você sente, tenta roubar de você a fé na ressurreição. Mas graças a Deus pelo Yeshua HaMashiach que nos sustenta e pelo Espírito Santo que Ele nos deu, que nos ajuda, nos fortalece, nos levanta e intercede por nós quando nós mesmos não intercedemos por isso. Maravilhoso esse entendimento, amém? Então é mais um conceito aperfeiçoado aí na aula de hoje. Romanos 8, de 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nas aulas passadas, nós já comentamos, né, sobre a questão do vaso, discutir com o olheiro, por que me fez assim. E ficou muito claro que não tem nada a ver. Por que eu, tipo assim, da pessoa que foi criada para ser condenada, ficar discutindo com Deus, como você vai me condenar se você me criou para isso, tal, que escolha que eu tive, nessa predestinação errônea que as pessoas entendem. Mesmo que a crença na doutrina da predestinação calvinista não tire a salvação de ninguém, tal conceito é errado e antibíblico, podendo, sim, influenciar negativamente as mentes fracas de alguns crentes e também dos incrédulos, além de falar erroneamente sobre o caráter de Deus, o que certamente o desagrada muito. Não adianta, gente. Uma pessoa que é cristã, que serve a Deus, que tem a fé em Deus e vive... E se ela acha que ela não tem escolha nenhuma, que tudo que ela faz Deus a controla, né? Isso é soberania de Deus, tá, beleza. Isso não vai arrancar a salvação dela. Só que isso às vezes influencia tanto o gentio, né? Quando eu digo gentio, no sentido de não convertido a Deus ainda, o pecador, e também o crente. Tem muito crente que acha que, se eu estou fazendo, né, Deus sabe todas as coisas. Tipo assim, se eu pequei, é porque Deus programou para eu pecar. Então, né, eu pequei e Deus acabou fazendo bem com isso. Eu sempre ensino na igreja que de tudo Deus tira um proveito. Onde a gente planta mal, Deus consegue converter o mal em bem. Mas aí você achar que Deus programou de você pecar para Ele fazer coisas boas, porque aí você tem que entender que então Deus te leva ao pecado. Sabe? E isso é um absurdo, tá bom? Então isso influencia crentes a ficarem meio sem vergonhas, né? Já que eu vou ser salvo para sempre, então não importa o que eu faça, eu vou ser salvo porque Deus me escolheu. Se eu estou errando, porque Deus me fez errar, porque eu sou predestinado. E aí tem um monte de ímpio ainda que às vezes tem dificuldade de ouvir a mensagem do Evangelho, porque se ele se depara com esse tipo de soberania de Deus, onde Deus criou as pessoas para se perderem, muitos não aceitam. Falam, não, então quer dizer que eu fui criado para ser condenado? Deus criou pessoas para condenação, para serem destruídos, eu tenho que aceitar isso porque Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E desculpa, isso não é Deus também. A Bíblia não mostra Deus como sendo assim. E outra coisa, quando você fala erroneamente do caráter de Deus, isso desagrada a Deus, isso traz consequências sobre a vida das pessoas. Aí você vai falar assim, não, que isso, absurdo isso que você está falando. Vamos analisar alguns textos aqui então, vamos? Primeiro, Provérbios 30, verso 16. Olha só o que diz. Verso 6, aliás, 16 não. Provérbios 30, verso 6. Eu quero ler até o verso 5 e verso 6, porque o verso 5 na verdade faz parte. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, se você fala uma coisa que Deus não é, se você fala de Deus conceitos daquilo que Ele não faz, você vai ser achado mentiroso por Deus e você vai ser repreendido. Então, fica claro que isso desagrada a Deus, tá bom? Outra coisa
outro texto muito interessante está em Jó. Vamos dar uma passadinha no livro de Jó para mostrar como é que Deus não gosta que fale errado sobre ele. Mas Yeshua falou que tudo aquilo que a gente falar contra o pai ou contra o filho será perdoado. Justamente, será perdoado. Então significa que foi errado falar. Isso quer dizer então que Deus não se agrada. O que bate perfeitamente que Provérbios 36. Olha só o que Deus diz. Lembrando que aqui no verso 38, quem vai falar aqui, né, é Eliú, o moço que esperou os 3 amigos de Jó e Jó falar todo tipo de abobrinha para no final pedir licença e falar. E ele falou com tanta verdade em unção do Espírito que Deus imediatamente após suas palavras veio e pessoalmente então falou com Jó. Então a palavra de Eliú aqui tem autoridade. Olha o que ele diz. Aliás, perdão, eu dei toda essa explicação, mas não é Eliú que vai falar, é o próprio Deus mesmo. Mas vale a explicação de Eliú para mostrar que Deus veio falando depois da palavra de Eliú. Olha só. Depois disso, Adonai respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Ou seja, Deus fala assim: ô Jó, você acha que me conhece, né? Você acha que sabe da minha justiça. Então fica de pé e se prepara aí, porque você, ser humano, vai responder a mim agora que sou Deus. É meio tenso, né? Então você vê que Deus não gosta muito das palavras que Jó fala sem conhecimento. E no capítulo 42, olha só que nós temos também relatado, do verso 7, verso 8. Sucedeu que, acabando Adonai de falar a Jó aquelas palavras, Adonai disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que se você ler, gente, as palavras dos amigos de Jó, a única coisa que parece aos nossos olhos que eles estão falando de errado é que Jó fez por merecer a lepra que ele tinha, as desgraças que lhe ocorreram, né? Porque quando eles falam de Deus, parece que eles estão falando coisas boas, né? Parece que está tudo certinho quando você faz uma análise. Mas não está, porque eles falaram que Deus estava fazendo uma coisa que Deus não fez, que Deus estava punindo Jó. E não era, a gente sabe muito bem que Deus entregou Jó nas mãos do diabo para poder, né, provar Jó, e não Deus estava fazendo aquilo com Jó. Então, quando uma pessoa cria conceitos sobre Deus, sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que ele faz, e que não está em conformidade com o que Deus faz e o que Deus é, há consequências. E Deus chama isso de loucura. Então, desculpa aí aos calvinistas mais fervorosos, né? Aqueles que dizem que o calvinismo é a única resposta lógica para o mal. Não, querido, a resposta lógica para o mal não é predestinação calvinista, é o que a Bíblia fala, tá bom? E a Bíblia vai muito além do que esses textozinhos isolados que se usa para falar de predestinação, incluindo aí Romanos 8, de 28 a 30. Então, vamos acertar mais um conceito, tá? Não existe esse tipo de predestinação. Biblicamente ela não existe. Deus criou um para ser salvo, Deus criou um para ser condenado. A salvação é a obra de Deus, é claro, porque Deus enviou seu Filho, a obra é dele. Porém, contudo, todavia, entretanto, conquanto que Deus não obriga ninguém a ser salvo. A graça irresistível. O Espírito Santo veio e eu não tenho escolha, eu tenho que me converter, porque Deus me criou para aceitar ele. Balela, tá bom? Balela, isso não existe. A predestinação criada por Adonai Deus não se trata da manipulação das ações humanas, onde ninguém possui escolha em crer ou não crer nele. Se trata, na verdade, sobre o caminho de bênçãos ou maldições que as pessoas trilham, conforme as escolhas que fazem. Ô meu amigo, há escolha sim, viu? Há escolha sim.
Deus, ele sabe de todas as coisas antecipadamente. Porque ele é eterno, ele está fora do tempo. Mas não é porque Deus sabe de toda a vida desse homem chamado Jimson que ele fez as escolhas por mim. Negativo. Sabendo, me conhecendo quem eu sou antes mesmo de eu existir, então Deus colocou um caminho à minha frente. Mas eu sou totalmente responsável pelas escolhas. Deus não me forçou a escolher, não me manipulou para escolher o que Ele quer. Não é assim que funciona, não. Tá bom? Deus, ele traça os seus planos mediante o conhecimento antecipado que Ele tem de cada pessoa, do coração que a pessoa possui. Mas cada um será responsável diante de Deus pelas escolhas que fez na vida. Para ser salvo, para ser condenado, para ser justo, para ser injusto, para pecar ou para acertar. Essa é a predestinação que Deus cria, né? Caminho de bênção, caminho de maldição. Onde a plenitude disso é salvação, vida eterna para os que creem, condenação ao inferno para os que não creem. Deus não controla ninguém com cordinhas, tá bom? Nós não somos ventrílocos na mão de Deus. Saiba disso. Aliás, ventríloco é aquele que controla o boneco, né? Então Deus não é um ventríloco que controla bonequinhos aí. Os bonequinhos só falam e fazem aquilo que Deus determinou na sua presciência, da sua infinita e soberana graça. Não tem nada a ver com isso. E eu escolhi 2 textos para mostrar para vocês que, embora Calvino tenha tido uma contribuição muito boa para a fé, não quer dizer que tudo que ele escreveu, tudo que ele determinou estava certo. E no quesito predestinação, então, está completamente errado. Mas eu escolhi 2 textos que... Aí você escolhe quem que você acha que é mais inspirado por Deus, Calvino ou Davi? Eu escolho, e eu posso fazer essa escolha, que Davi é muito mais inspirado por Deus que todos nós. Homem segundo o coração de Deus, né? Mas antes de ler Davi, eu também coloquei aqui no verso 4 do capítulo 34, aí sim aquela explicação de Eliú, eu fiz confusão. Agora, Eliú está falando, e lembra, Eliú, ele falou com justiça e com verdade, tanto que Deus não cita ele depois, e por causa das palavras dele, Deus se manifesta a Jó. Olha o que ele diz: o que é direito, escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Ele não fala o que é direito, façamos segundo a soberania de Deus. Não, ele diz, escolhamos. Então, há sim direito de escolha. A Bíblia pode não apresentar a palavra livre-arbítrio, tá bom? Mas livre-arbítrio nada mais é que o livre direito de escolha. Então, isso é bíblico. E agora o texto de Davi que eu prometi, né? Olha o que ele diz. Salmo 119, verso 30. Fui levado ao caminho da verdade? Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Olha só, propus-me. Eu escolhi a verdade e eu me coloquei para seguir, para praticar o que é certo. Veja que Davi teve escolha. E nós também temos, tá? Nós também temos. Então, infelizmente, essa é a verdade. Todo mundo que ensina sobre predestinação calvinista, eu sei que não tem má intenção e tal. Não é tudo que faz que está errado, mas nesse quesito está errado. E eu garanto que Deus não fica agradado com essa mentira, não. Porque é mentira. Porque esse não é Deus. Deus não criou nenhum ser humano para ser condenado. Tá bom? Porque ele é criador, ele pode fazer o que ele quiser e ainda assim ele é bom. Não é bem por aí, não. Quem acompanha a Igreja Eliahu e já viu vários outros estudos nossos, especialmente os que eu faço, os que eu monto, sabe muito bem que esse não é Deus. Deus quer a salvação de todas as pessoas. Agora, cada um faz a sua escolha e Deus não deixa de fazer aquilo que Ele quer, apesar das escolhas das pessoas. E para finalizar o acerto desse conceito sobre predestinação, saiba vocês que Deus ele é tão poderoso, Ele é tão soberano, que mesmo que a minha escolha contrarie Deus, a vontade dEle consegue se cumprir, ainda que eu não queira que ela aconteça. Então, Deus para mim é muito mais soberano, porque tem algumas coisas que não vão deixar de acontecer se Deus determinar que vai, apesar da minha vontade ser contrária. Então, Deus ele criou vamos dizer assim, um espaço onde as coisas podem se frustrar e ir num caminho contrário, mas está tudo dentro do controle dele.
tá bom? Mas ele deu para nós essas opções. E aí, o restante do capítulo vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois o Messias quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Messias? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Escrito aonde? Salmo 44. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está no Messias Yeshua, nosso Senhor. Aí alguém vai falar: mas tá vendo, tem que haver predestinação, pastor, porque aí quem que pode nos separar se Paulo está falando que nada pode nos separar? Só uma pequena observação: nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, né, em Yeshua, o Messias, que Deus nos deu, se nós permanecermos no caminho. Da parte de Deus, nada pode separar esse amor para nós, mas nós podemos nos separar disso, tá bom? Se nós estivermos firmes na nossa fé, nenhuma desses desafios aí que Paulo apresentou é capaz de tirar a nossa convicção na salvação. Mas a gente tem que manter a nossa fé firme. Paulo fala de forma poética e apaixonada sobre a sua própria convicção da salvação, da ressurreição, em Yeshua, o Messias. E incentiva todos os ouvintes originais da carta a ter essa mesma certeza. Esse texto mais longo que eu acabei de ler é maravilhoso, já vi muitas pregações muito boas sobre ele. Agora, em primeiro lugar, Paulo está dizendo assim, de uma forma quase que poética, né? E também muito apaixonado sobre a ressurreição. E ele quer que todo mundo, o público original dessa carta, tivesse essa convicção que ele também tem. Por quê? Porque está baseado em todo o restante que ele está conversando, tá bom? Olha, lembrando que o tema central da epístola, que eu já ensinei aqui em várias aulas, é cessar as dissensões, as discussões entre os judeus e gentios crentes no Senhor. Paulo, ao dizer que não existem acusações para aqueles que estão no Messias, estava calando de vez os argumentos dos judeus contra a igualdade de salvação em relação aos gentios. Mas ele também preparava o terreno para as repreensões que passaria a fazer aos gentios, pensando que sobrepujaram os judeus nos planos de Deus por causa da graça que receberam em Yeshua. Ou seja, esse texto poético, lindo, quem nos separará do amor, nem a profundidade, nem a morte, nem o papagaio, nem não sei o quê, parece que, né, tipo assim, parece que é um assunto isolado dentro da carta, e as pessoas tratam dessa maneira. Mas Paulo está debatendo desde o início da carta: judeus, não se achem melhores que os gentios. Salvação não é mérito porque vocês são filhos de Abraão na carne, nem porque vocês são os povos que têm a lei. Todo mundo precisa de salvação. E ele vem desconstruindo isso o tempo inteiro. Já mostrei para vocês nas aulas anteriores, nas 14 aulas anteriores. E agora, Paulo está dando aquela conclusão no argumento judaico para se achar melhor que os gentios, né? Falando justamente, olha, quem que vai acusar, quem que vai nos separar? E está dizendo assim, tá vendo? Nenhum argumento que vocês criem vai separar as pessoas do amor de Deus, né? Porque todos foram alcançados pela graça, aquela coisa toda. E ele também está dizendo, ainda que ninguém guarde a lei totalmente, que foi assuntos tratados anteriormente, né? Não há acusação, porque a lei agora ela entrou como estilo de vida. Então, todos os assuntos tratados nas aulas anteriores está culminando nesse texto meio poético de Paulo. Só que, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma ponte, ele está encerrando aqui os argumentos dos judeus e vai começar agora a argumentar com os gentios. Porque, se por um lado os judeus estavam se achando melhores que os gentios, porque tem sangue de Abraão nas veias e era o povo que guardava a lei, os gentios, por outro lado,
né? Falar, nós somos o povo que recebeu tudo pela graça de Deus e tal, não sei o quê. E começaram a se achar também melhores que os judeus. E você vai ver no capítulo 9 para frente que Paulo agora começa a criar argumentos para dar umas chicotadas nos gentios com esses pensamentos completamente errados que eles estavam tendo também. Então é uma ponte, é uma ligação. E o contexto de toda essa poesia belíssima que Paulo meio que colocou aqui no final do capítulo 8, não é só dizer, porque, nossa, olha que lindo, nada nos separará. Não, tem a ver com o argumento construído ao longo da carta também. Paulo cita o Salmo 44, que fala do Israel oprimido por seus inimigos e espalhado entre as nações. Mas o salmista, fiel a Deus e à sua aliança, ora pelo livramento de Adonai, reconhecendo que só o seu esforço não lhe dá salvação. Uma conclusão brilhante de Paulo a tudo o que disse. Irmãos, o Paulo ele cita o Salmo 44, né? Que diremos, né? Que todos os dias somos como ovelhas levados ao abatedor e tal. Quando você estuda o Salmo 44, você vai ver que o salmista está apresentando a condição oprimida de Israel pelos seus inimigos por causa do pecado, né? Que eles se afastaram de Deus. Só que o salmista era fiel a Deus. Então ele pede a misericórdia de Deus. E no verso 6 é muito interessante do Salmo 44, que ele diz, olha, o meu arco, a minha lança, eu não confiarei, né? Mas no nome de Adonai. Então ele mostra que ele pede a Deus socorro, pede a Deus para se lembrar dele por causa da obediência que ele tem a Deus, mas ele fala o quê? Não é só o fato dele obedecer que está gerando salvação para ele, que ele precisa que Adonai, na sua misericórdia, o resgate. Então o argumento de Paulo é muito inteligente, porque ele, com isso também, ao citar o Salmo 44, dentro dessa poesia toda que ele está finalizando com os judeus para iniciar a conversa com os gentios, ele meio que está dizendo também o assunto do capítulo 7, né? Que tipo assim, olha, nós guardamos a lei, mas só a guarda da lei, embora agrade a Deus, não nos garante favores de Deus, né? A gente precisa da misericórdia, é o nosso papel guardar, nós temos prazer em guardar, mas sem a misericórdia a guarda é vazia, né? É perfeito, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou passando nesse momento, mas é isso que Paulo está aqui trabalhando nesse momento e finalizando o capítulo 8 de Romanos. Amém, queridos? E esses conceitos precisavam de ser um pouco mais aperfeiçoados, né, no entendimento e no estudo do restante desse capítulo. E essa foi a nossa aula de hoje. Amém?